15 minutos de fé com Padre Edmárcio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Que bom iniciarmos mais esse dia, 31 de outubro, sábado, rezando e agradecendo a Deus tudo de bom que Ele nos concede, ouvindo e meditando o seu santo evangelho, a sua palavra. No evangelho de hoje, Jesus valoriza a humildade, orienta a tomarmos cuidado com a soberba e com toda espécie de vaidade. Hoje conheceremos um pouco da história de Santo Afonso Rodrigues, que é o padroeiro dos viúvos. E hoje rezamos e agradecemos também. Hoje é o dia da dona de casa, e por isso rezamos por todas as mulheres batalhadoras e guerreiras que cuidam dos seus lares, da sua família, principalmente aquelas que, além de serem donas de casa, ainda trabalham fora. Que o Senhor as abençoe. Ouviremos então o Santo Evangelho. Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é Lucas, capítulo 14, versículo 1 e de 7 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observaram. Jesus contou aos discípulos uma parábola, ao notar que eles escolhiam os primeiros lugares. Disse-lhes: quando alguém convidar você para um casamento, não se ponha no primeiro lugar. Alguém mais importante que você pode ter sido convidado por ele, e quem convidou você lhe dirá: dê o lugar para este. Então, todo envergonhado, você terá de ocupar o último lugar. Ao contrário, quando você for convidado, ocupe o último lugar. Assim, quando chegar aquele que o convidou, lhe dirá: amigo, venha mais para cima. Isso será para você uma honra diante de todos os convidados. De fato, quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o homem vaidoso, ele busca um lugar de destaque, porque se considera maior e melhor que os outros. Jesus disse no Evangelho: os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Seguindo esse raciocínio, os que fazem algo para aparecer serão relegados ao anonimato diante de Deus. Nisso consiste a parábola de hoje, contada por Jesus aos que numa festa disputavam os primeiros lugares. A parábola é uma exortação à humildade, alerta para evitarmos a tentação da vaidade pessoal. Parafraseando um ditado português, louvor em boca própria é defeito. Assim, o ditado popular quer nos ensinar que jamais devemos nos autoelogiar, pois isso será uma ofensa, um ato infame e vergonhoso. Não somos nem maiores e nem melhores que os outros. O maior diante de Deus é quem serve mais, com humildade, e não os que têm cargos importantes ou que ocupam lugares de destaque na sociedade. Não somos melhores nem piores que os outros. Somos todos frágeis e fracos, moralmente pecadores. E por isso devemos ter fé e contar com a graça de Deus. Tem fé todo aquele que faz dos obstáculos metas a serem vencidas e das quedas motivos para se reerguer com mais força. Assim, Paulo exorta os romanos a permanecerem firmes na fé e a não considerarem as dificuldades como punição de Deus, porque o Senhor não pune nem rejeita seus filhos, apenas lhes ensina o caminho a seguir. Não devemos enxergar nos tropeços da vida o abandono de Deus, mas o Senhor que nos cutuca para acordarmos e revermos os nossos procedimentos. Diante disso, perguntamo-nos: será que estamos agindo conforme a vontade de Deus? Será que nossos procedimentos são dignos de cristãos? Vemos assim o quanto o amor de Deus por nós é surpreendente. Ele ama a sua maneira e às vezes não conseguimos entender isso, pois preferimos agir conforme achamos que é certo. O resultado, porém, nem sempre é animador.
Precisamos aprender a confiar mais em Deus e a vê-lo em todos os acontecimentos de nossa vida, inclusive naqueles que não são bons, nas decepções e até nas humilhações. Deus está em tudo, e esses fatos servem para o nosso crescimento como ser humano. Quando entendemos essas situações, nos tornamos mais equilibrados e pacientes com as coisas e as pessoas. Quando algo não sai como queríamos ou não dá certo, é porque não era ainda o momento. Deus reserva para nós a hora certa e o momento certo. Por isso, confiemos em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo do Dia. O santo do dia de hoje é Santo Afonso Rodrigues. Ele é o padroeiro dos viúvos. Santo Afonso Rodrigues nasceu na Segóvia, na Espanha, no dia 25 de julho de 1532. Pertencente a uma família cristã, ele teve que interromper seus estudos no primário, pois com a morte do pai assumiu os compromissos com o comércio da família. Ele casou-se cedo com Maria Soares, que amou tanto quanto aos seus 2 filhos, mas infelizmente ele ficou viúvo. Com o tempo todos faleceram. Ao entrar na crise espiritual, Afonso entrega-se à oração, à penitência, e dirigido por um sacerdote, descobriu seu chamado a ser irmão religioso, e assim assumiu a vida religiosa com grandes dificuldades, principalmente a dificuldade em acompanhar os estudos. Vencendo suas limitações, Afonso foi recebido na companhia de Jesus como irmão e depois do noviciado foi enviado para o colégio de formação. Lá, entre os inúmeros trabalhos que ele desempenhou, ficou marcante o ofício de porteiro. A todos atendia com muita solicitude, prestava vários serviços, e dentre as suas virtudes heróicas, a que fez com que conquistasse a graça dos altares foi sua firmeza na fé, e também a obediência como sua prova de verdadeira humildade. Santo Afonso sabia ser simples, pois aceitava com amor toda a ordem e desejo dos superiores. Como expressão da vontade de Deus, tinha como regra agradar somente a Deus, cumprir sempre e em toda parte a vontade divina. Este santo encantador, com sua espiritualidade, ajudou a muitos, principalmente a São Pedro Claver, quando o futuro apóstolo da Colômbia. Ele ajudou. Ele era místico de muitos carismas. Santo Afonso Rodrigues sofreu muito antes de morrer, em 31 de outubro de 1617. Santo Afonso Rodrigues, rogai por nós. Bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Tenhamos todos um ótimo dia e fiquemos em paz. Em paz.